Ex-chefe da PlayStation criticou a obsessão da indústria pelos jogos fotorrealistas. Tá aqui a notícia no PS Blog. É uma notícia já muito antiga, mas eu tava pra fazer minha crítica sobre ela aqui no canal faz um tempinho. Eu só não fiz porque teve muitos imprevistos, alguns problemas familiares e entre outras coisas que eu tava cuidando em relação a JC Studios. E agora eu quero falar sobre isso, que é um assunto atemporal, na minha opinião. Ele fala aqui, né, sobre o custo de desenvolvimento de jogos AA, que são jogos de alto orçamento, né, alto orçamento, qualidade por consequência. Ele tá criticando aqui na notícia que a indústria tem que parar de ter obsessão por esses jogos, por fazer jogos assim, porque são jogos muito caros e que acabam quebrando um pouco a indústria porque não atinge as expectativas necessárias. Eu discordo dele na parte que há uma obsessão na indústria por jogos AA. Eu discordo dele porque o que mais tem tido atualmente são jogos bem simples, de gráficos cartoon. O que mais foi anunciado ali naquele painel de jogos onde Life by You foi anunciado junto com Cities Skylines 2 foi jogos de gráficos cartunescos. O Cities Skylines 2 foi um dos poucos jogos ali de gráficos realistas, né? Tirando ali o Mortal Kombat, ou Mortal Kombat, como alguns falam classicamente, né? Então, eu não acho que haja uma obsessão. Se fosse uma obsessão da indústria, seria praticamente todos os jogos realistas, mas esse número de jogos realistas abaixou, diminuiu. Não tem tantos jogos realistas sendo lançados atualmente, de gráficos realistas, né? Tá sendo lançado, ou tá para ser lançado atualmente, foi Cities Skylines 2, o Inzoi agora. Parece que o The Sims 5 vai ter um pouco de realismo sim, apesar de que parece que vão manter algumas características cartunescas. Vai ser um cartunesco tipo Disney Pixar. Você tem ali bastante realismo, detalhes realistas, mas ainda é um estilo cartoon. E o próprio GTA 6. O próprio GTA 6 é um jogo realista, mas só esses jogos mesmo estão sendo desenvolvidos com gráficos realistas de alto orçamento. Eu não sei se Inzoi é um jogo AA, mas é um jogo de gráficos realistas e de produção complexa. Então eu discordo, não tem mais tantos jogos AA assim sendo desenvolvidos e lançados, principalmente depois do fracasso de Cyberpunk. Depois dele eu não vi mais nenhum. Claro que também tem os jogos da Ubisoft, né, como Assassin's Creed, né, que tem gráficos realistas, Mortal Kombat também tem gráficos ali realistas e tudo mais, mas esses gráficos realistas dão uma aparência mais madura ao jogo. Se a gente ficar nos gráficos cartoon, o jogo parece super infantil, como o The Sims 4. O The Sims 4 parece um jogo de criança, então não é muito legal também. Ele também falou aqui a necessidade de jogos mais curtos, né? Ele está se referindo a jogos bem longos, de jogabilidade bem longa, de história bem longa, como o GTA, por exemplo, e o Red Dead Redemption, né? Que tem até aqui a foto do Red Dead Redemption 2, né, que tem gráficos maravilhosos, é um jogo de jogabilidade longa, até onde eu sei, e é bem complexo, é um jogo AA. Ele apontou que apenas 32% dos jogadores terminam jogos longos, o que significa que 68% dos jogadores não chegam no final. Isso levanta a questão sobre a eficiência de investir tanto tempo e recursos em conteúdos que a maioria dos jogadores nunca verá. Ele não especificou de onde tirou esses dados, mas estatísticas de troféus de grandes jogos como Red Dead Redemption 2 colaboram para essa afirmação. Eu concordo, não acho que tenha necessidade de jogos tão longos assim, mas eu acho que Red Dead Redemption, jogos da Rockstar, se a Rockstar acha que o estilo dela é fazer jogos mais longos, maiores, tanto de narrativa quanto de recursos, quanto de características, detalhes e também mapa, eu acho que ela tem todo o total direito de fazer, de continuar. Há pessoas que gostam, né? Mesmo que não vá finalizar o jogo, tem pessoas que gostam de jogos aí que são bem longos, mesmo que não vai chegar no final. Mas eu concordo em partes no que ele fala, porque realmente eu acho que esse foco da indústria dos jogos em fazer jogos de história muito longa, como se fosse um filme, tem jogos que tem mais cutscenes do que jogabilidade de fato. Eu acho que isso é prejudicial para a empresa. Nem todo jogador vai jogar no final, principalmente jogos de mundo aberto. Jogos de mundo aberto, geralmente eu sou esse tipo de jogador, tô falando por mim.
tá? Geralmente, jogos de mundo aberto, as pessoas vão entrar pra zoar, pra fazer o que elas quiserem, pra viver como se fosse um metaverso, pra fugir da realidade, ter uma outra vida, como por exemplo The Sims e o próprio GTA. O The Sims atualmente não é tão aberto assim, é um jogo bem fechadinho e tudo mais, você fica bastante limitado, mas você pode escolher o que você quiser, a história que você quiser ali, de acordo com o que o jogo proporciona para você escolher. Você pode casar com um, conversar com o outro, construir sua casa e tudo mais, né? O GTA V você pode dirigir seu carro pelo mundo e tudo mais, e o Inzói também tá indo por esse caminho aí, né? De juntar as coisas, a liberdade que o The Sims dá com a liberdade ainda mais que um jogo de mundo aberto como o GTA e Red Dead Redemption dá. Claro que eles não vão alcançar exatamente a mesma liberdade que o GTA, até porque é praticamente impossível, já que o GTA é feito no motor gráfico próprio, então há coisas que facilitam o GTA ser como ele é, ao contrário do Inzói, que o Inzói é feito para ser um simulador de vida com um pouco mais de liberdade, um pouco mais de realismo e trazendo recursos que a comunidade quer, junto com recursos que o jogo sempre faltou, e os desenvolvedores que jogavam The Sims, o The Sims 4 em especial, viu que faltava e quer acrescentar no jogo. O Inzói é uma evolução natural do The Sims, se der certo, né, vai ser uma evolução muito natural do The Sims. Então, de fato, os jogadores, né, como eu, que gosta de mundo aberto porque eu gosto de fazer o que eu quiser, geralmente não vão jogar a história do jogo até o final, ou praticamente não vão jogar a história do jogo, né? Nisso ele está certo. Jogos um pouco mais curtos, não precisa de uma história tão grande, né? Você tem uma gameplay aí de jogos de, sei lá, 5 horas, 2 horas. Eu acho que não tem necessidade disso. Eu acho que se eu quisesse ver um filme, eu ligava Netflix ou Disney Plus ou procurava no YouTube para assistir. Eu não quero jogar para ver uma história, né? Eu quero jogar para me divertir. Quando eu entro num jogo de mundo aberto, é porque eu quero fazer o que eu quiser, né? Eu quero dirigir, eu quero causar, eu quero, sei lá, construir. Outro ponto levantado pelo Layden, né, que é o nome do ex-diretor da PlayStation, é a obsessão com gráficos fotorrealistas. Ele mencionou que muitas melhorias gráficas são mal notadas pelo jogador médio, mas custam muito tempo e recursos para serem implementadas. Estamos no reino das diferenças que só os cães conseguem perceber. Assim, eu discordo disso aqui, que tem que ter menos foco em gráficos fotorrealistas. Ele tá basicamente dizendo que a indústria tem que regredir. A gente tem que voltar pro jogo cartoon que eu tinha criticado aqui nesse momento, em relação ao The Sims 4. Não, pelo amor de Deus, né? Eu não aguento mais jogo cartoon. Lançou um monte de jogo cartoon ano passado, foi anunciado um monte de jogo cartoon. Ridículo. É claro que tem jogos assim que não precisa de gráficos tão detalhados. Eu acho que não precisa de gráficos tão detalhados em alguns jogos, como por exemplo Mortal Kombat. Mortal Kombat você não vai ver os personagens ultra de perto, eles vão lutar entre si, você vai poder customizar algumas coisas nele ou totalmente eles, mas você não vai ver ele de perto, você não vai fazer uma machinima com ele, você não vai fazer uma gameplay com ele andando por aí e tudo mais, vendo ele de perto. Eu acho que não tem necessidade disso. Mas GTA, por exemplo, The Sims, você vê os bonecos bem de perto, você anda com eles por aí, você faz machinimas com eles. Claro que com o GTA é um pouco mais difícil fazer machinimas, né? Mas você pode fazer, você faz gameplays e tudo mais, né? Ele anda por aí, então você precisa de gráficos ali realmente mais bem trabalhados, senão fica sem graça. Eu acho o The Sims 4 muito sem graça às vezes no gráfico, sabe? O pessoal fica tentando deixar o The Sims 4 mais visualmente interessante com o CC Alpha, né? Os conteúdos personalizados Alpha, que são conteúdos personalizados com uns gráficos mais realistas, mas você vê que não faz o jogo ficar 100% bom, sabe? Fica ainda aquela coisa infantil, e é por isso que é muito difícil fazer machinima com The Sims 4 também, mais séria. Tudo remete muito ao infantil ou fica remetido ao humor, algo engraçado, né? Como Girls in the House, por exemplo, em Creosas Home e algumas séries da Vivi Larsen. É muito difícil você fazer algo super sério, apesar de eu tentar fazer isso com o próprio Go atualmente. Ainda estou no caminho de fazer algo equilibrado para a série. Eu acho que não devemos regredir na questão dos gráficos. A indústria deve continuar investindo em gráficos realistas. Sim, nós temos que focar no futuro, a gente não tem que regredir. Pelo menos gráficos realistas, a gente tem que continuar trabalhando para melhorar cada vez mais, ou vamos parar no tempo, vamos parar de evoluir, ou a indústria vai perder para Rockstar.
que vai continuar investindo nos gráficos cada vez mais realistas e no jogo cada vez melhor, cada vez mais no futuro, cada vez mais agradável, cada vez mais imersivo, né? E as outras indústrias vão ficar para trás, e a Rockstar vai ser a que vai monopolizar a indústria de jogos AA. Eu acho que não é esse o caminho. Ele tem razão na crítica dele, mas eu acho que não é por aí. Eu acho que não se deve deixar de focar em melhorar, porque a gente está tendo alguns prejuízos. A gente está tendo alguns prejuízos porque está sendo mal gerido, mal desenvolvido. Cyberpunk mesmo tava cheio de bugs, tava uma coisa horrorosa. A gente pode cortar um pouquinho no volume da história e tal, um pouquinho dos detalhes. Eu acho que os jogos deveriam chegar com um certo nível de conteúdo e um certo nível de detalhes, com um pouquinho limitado a história, e aí ir lançando atualizações conforme o tempo, porque o problema dos jogos que dão errado são porque eles querem fazer um jogo de 10 anos em 2, né? E aí chega tudo muito precário, muito mal feito, então isso acaba atrapalhando. E aqui ele falou aqui no impacto nos custos de desenvolvimento. O aumento constante dos custos de desenvolvimento está forçando a indústria a reconsiderar suas prioridades. Leiden acredita que ao focar em jogos mais curtos e menos exigentes graficamente, os desenvolvedores podem reduzir os custos e tornar o processo de criação mais eficiente e sustentável. Pode sim, mas aí a gente vai entrar no problema de que os jogos com gráficos realistas e o processo de criação menos complexo vai continuar sendo um problema, e a gente vai parar no tempo. O que faz a indústria avançar é basicamente a necessidade de todos de criar algo melhor e mais para o futuro, tentar trazer para o jogador algo novo, algo que ele possa olhar e dizer: pô, mano, nunca vi um jogo como esse, muito bom. Que é o que GTA faz desde que entrou para Rage, né? Na verdade, nem desde que entrou para Rage, desde o GTA San Andreas. A gente tem aí a Rockstar fazendo um milagre, trazendo coisas novas, trazendo coisas cada vez mais atraentes, querendo impressionar o jogador, querendo impressionar a indústria, né? Por isso que a Rockstar é um sucesso, por mais que ela tenha problemas, né, de ficar guardando demais segredos sobre o desenvolvimento dos jogos, não ter feito remasters muito bons, ficar vários anos com o mesmo jogo, como por exemplo o GTA V, até hoje tá aí, né, lançando conteúdo para online, tirar a coisa do offline para ficar investindo só no online, querer ser mercenário, começar a ser mercenário e tudo mais, né, com o GTA Plus ou Rockstar Plus, eu não lembro o nome. Claro que ela tem os defeitos dela, mas ela está focando em trazer cada vez jogos melhores e superar. E a gente vê a indústria de jogos não tá fazendo isso agora. O Minecraft, por exemplo, tá trazendo cada vez atualizações menores. Eles até pararam de anunciar o tema das atualizações e todos os recursos que pretendem trazer, porque estão cada vez mais preguiçosos, ao meu ver. É claro que eles estão trazendo umas atualizações um pouco mais interessantes daqui para frente, ouvindo um pouco mais a comunidade, né? Mas o problema é que da indústria não é que os jogos são muito caros, é que os jogos são mal geridos, mal desenvolvidos, e o foco do desenvolvimento desses jogos são em coisas que tem que ter aquele foco ali, tem que ter o foco aqui, a comunidade tá falando pra cá e eles estão indo pra lá. A Mojang tem um grande problema de focar em spin-offs do Minecraft em vez de focar no jogo principal. O jogo principal é conteúdo pequeno, quase nada, ou muito negligenciado. Os outros é um monte de conteúdo, um monte de desenvolvimento, aqui outro, olha só esse jogo, olha só aquele... Mano, o foco é o Minecraft Java e o Minecraft Bedrock. Agora eles estão começando a aprender. Esse é o problema da indústria, não é jogos AA. É mal gestão, má foco e mau desenvolvimento. Essa é a minha opinião. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você gostou, tem alguma opinião, comenta aí, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal se gostou desse vídeo. Vou procurar e fazer mais vídeos comentando sobre jogos, falando sobre notícias de jogos. Se vocês curtirem, deixe aí nos comentários. Peça aí mais vídeos como esse. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!